Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Mediajur. E hoje iniciando uma série especial sobre as eleições 2026. Estaremos entrevistando os pré-candidatos ao governo, ao Senado, analistas políticos, enfim, trazendo as principais informações sobre o pleito eleitoral. E o nosso primeiro entrevistado é o empresário Alex Pussinelli, pré-candidato a governador pelo Partido Democrata, o antigo Partido da Mulher Brasileira. Alex Pussinelli, seja bem-vindo. E gostaria que o senhor se apresentasse inicialmente. Quem é o Alex Pussinelli? Muito bem, muito obrigado pelo convite, ao Mediajur. Obrigado por este momento que estamos tendo aqui. Espero que a gente tenha um bate-papo aqui bem evoluído, bem evolutivo, para entendermos quais são os melhores caminhos para o estado de Mato Grosso. O Alex Pussinelli é um cidadão de bem, um mato-grossense, nascido em Cuiabá, casado com a Ana Paula, pai do Davi Pussinelli. Eu trabalho no ramo de materiais elétricos há muitos anos já, desde nascido, né? A história da minha família vem desse segmento. Sou cristão, dedicado à obra de Deus, à obra de Jesus Cristo, e decidi me apresentar como pré-candidato a governador do estado de Mato Grosso, porque entendo que o estado pode ser um estado melhor do que está hoje. Então, pensando em trazer para o nosso estado uma evolução, tanto na educação, quanto na saúde, quanto na segurança pública, quanto na infraestrutura, ainda na industrialização, eu decidi colocar meu nome à disposição após consultar minha família demonstrar apoio. Então, eu estou aqui me apresentando para a sociedade mato-grossense. O senhor é um nome novo no cenário político partidário, eleitoral, e está num partido de pouco alcance, não tem muito tempo de rádio, TV, não tem grandes nomes nesse partido. Como que o senhor pretende chegar à população levando as suas propostas, seu programa de governo? Hoje nós temos mídias sociais que alcançam em todos os lugares. Hoje nós temos condição de se relacionar com as pessoas através da palma da mão, né? Através do celular. Esse vai ser o principal meio de comunicação dessa eleição, não só para mim, como para todos os outros candidatos. Seja candidato a deputado, seja candidato a governador, senador, enfim, para todos, até para presidente, né? Inclusive para presidente. O celular hoje é um meio de comunicação muito mais forte do que a televisão, do que as rádios. Então, eu não vejo por onde temer, né? A televisão, ela é importante, eu realmente considero ela importante, mas não significa que o nosso nome não será pulverizado. Eu tenho certeza que o mato-grossense vai procurar saber o nome dos candidatos na ocasião, né, a governador, e ali o nosso nome aparecendo, eles vão nos buscar informações a respeito de quem é o Alex Pussinelli, e a gente vai estar pronto para apresentar o nosso nome, a nossa história, as nossas propostas. O pré-candidato, né? O Brasil tem vivido aí uma questão de polarização um pouco, né? Se fala muito de direita, esquerda, quase não se fala muito talvez de centro, de centrão, né? Fala muito ali no Congresso, né? Mas na questão majoritária, o governo fala muito de direita e esquerda. Como o senhor se posiciona nesse campo ideológico? Eu sou homem de direita. Eu não acredito que a esquerda consiga endireitar o Brasil. Eu acredito que a direita vai conseguir endireitar o Brasil. Os princípios cristãos que eu trago na minha vida simplesmente se alinham à direita do Brasil, né? Acho que a direita de toda a humanidade. Família, trabalho, Deus na frente, e liberdade e pátria são princípios de direita, né? Então eu me posiciono como alguém de direita, a minha história mostra que eu sou alguém de direita e quero levar esses princípios e valores para dentro da gestão pública, por isso me apresento como pré-candidato a governador do estado de Mato Grosso. Na questão econômica também, o senhor vai fomentar esses princípios de livre iniciativa, de diminuir o tamanho do Estado, todas essas questões? Eu sou um cara do comércio, né? E da construção elétrica, da construção. Então, eu sou um cara da iniciativa privada. Sendo da iniciativa privada, entendo que o Estado tem que
atuar o mínimo possível na iniciativa privada e deixar que o empreendedor atue com liberdade. Isso chama liberdade econômica. Sou a favor da livre concorrência, sou a favor de abrir o mercado para empresas locais, empresas de dentro do Brasil, de outros estados, bem como empresas internacionais. A direita entende, pelo menos aos meus olhos, entende que nas boas práticas familiares e nas boas práticas de cultura nós devemos conservar. Mas as práticas econômicas nós devemos liberar, sermos liberais, né? Liberalistas. E para a gente ter um liberalismo econômico, tem que diminuir a máquina pública, diminuir a atuação do Estado no empreender da população, no empreender da sociedade e do mercado. Esses são alguns entendimentos que eu tenho sobre economia. Questão de redução de taxas e impostos, essas coisas, o senhor já está estudando todas essas... Hoje a máquina pública brasileira ela custa muito caro, né? Para cada ação que um empresário toma, para cada decisão que o empresário toma, ele tem que pensar na consequência disso diante da tributação e da burocracia da máquina pública brasileira, da máquina pública estatal do estado de Mato Grosso. Nós temos muitas taxas, nós temos muitas taxas paralelas aos impostos, né? Emolumentos que a gente paga, taxas que a gente tem que pagar, determinados tipos de processos que a gente pode evitar. Eu entendo que quanto mais limpa, mais eficiente a máquina pública, melhor para o gestor, empresário, empreender, bem como melhor para a própria máquina pública, que deixa de ter a necessidade de tantos processos para que ela funcione. Então, quanto mais a gente conseguir limpar os processos que o Estado impõe para o contribuinte, mais eficiente será o Estado e mais eficiente será o mercado. E sendo mais eficiente, você gera mais riqueza e acaba gerando até mais impostos. Então, se escolhido for para ser o próximo governador do estado de Mato Grosso, vou trabalhar em cima de melhorar a eficiência do atendimento ao contribuinte mato-grossense. Esse é um compromisso que eu posso fazer porque eu entendo disso. Afinal de contas, eu sou um contribuinte de impostos, a gente paga taxas, emolumentos, impostos, contribuições e todo tipo de cobrança que o Estado impõe, né? Por isso imposto impõe para o empresariado. Quero entrar também com esse objetivo de diminuir a burocracia do Estado de Mato Grosso, que confesso e reconheço que já tem evoluído de bom tempo para cá, mas ainda tem espaço para melhorar e como pré-candidato me proponho a melhorar a eficiência da máquina pública, em especial para atender os contribuintes com mais celeridade e com mais eficiência. Tá. Mato Grosso, pré-candidato, ele é um estado voltado à questão do agronegócio, né? Muito forte. Temos alguns bolsões de riquezas em algumas determinadas regiões, mas temos outras que não têm essa vocação econômica, né? Como fazer essa distribuição chegar nessa região, né? Nós temos o estado é continental, dimensões continentais. Como fazer isso, o estado poder ajudar, levar essa riqueza que temos em algumas regiões para fomentar em outras regiões e assim gerar uma questão mais igualitária socialmente falando? O Estado tem essa função, né, de fazer crescer a região que não está crescendo. O Vale do Araguaia é um exemplo clássico disso. Há quanto tempo atrás era chamado de Vale dos Esquecidos. Hoje é um vale produtor de grãos, exportador de grãos, produtor de grãos que estão sendo transformados em produtos finais, né, um produtor de proteína. É um vale hoje que é um vale da prosperidade, né? Então, a função do governo do estado é justamente entender onde que tem déficit e como corrigi-lo, e onde que tem superávit e como aproveitá-lo. Nós temos um eixo central aqui no estado, que vai de Cuiabá até Sinop, que é o maior eixo produtor de commodities, um dos maiores eixos produtores de commodities do Brasil, né? Quiçá do mundo, né? E se isso está acontecendo é porque um dia o governante teve olhos para fazer com que essa produção acontecesse. Da mesma forma, o governo do estado deve fazer esse trabalho de entender quais são as áreas
que precisam ser melhoradas e como elas podem ser mais bem aproveitadas em todas as regiões do estado de Mato Grosso. Esse é um trabalho que cada secretaria pode fazer. A Secretaria de Turismo entender qual é a parte do estado que pode ser mais bem explorada. A Secretaria de Comércio entender qual é a parte do estado que pode ser mais bem explorada. A Secretaria de Indústria e Comércio entender onde é a área que pode ser mais bem explorada na industrialização. Enfim, cada secretaria tem que fazer esse seu trabalho. A função do governador é justamente colocar secretários que sejam aptos a fazer a interpretação panorâmica do cenário do estado, de modo que ele possa atuar tanto macromaticamente quanto microeconomicamente, né, naquela região específica. Baseado nessas informações que o senhor já trouxe e nas outras demandas que o estado tem, quais seriam as 3 principais propostas que o senhor pretende levar para a população? Muito obrigado pela pergunta. Vamos lá. A primeira delas é transformar a escola pública estadual em escola de período integral. Hoje nós temos mais de 600 escolas no estado de Mato Grosso, entre escolas de ensino médio, ensino básico, fundamental e ensino superior, só do estado, mais de 600, quase 700. Se essas escolas forem transformadas em escolas de ensino integral, imagina o impacto que isso traz para a população, para a sociedade e para a economia. Eu vou dar alguns exemplos. Vamos lá. Criança na escola aprendendo, criança, adolescente, jovem na escola, estudantes na escola aprendendo desde as 7h30 ou 8 horas da manhã até as 16 ou 17 horas da tarde. É mais conhecimento para as pessoas, mais profissionalismo para as pessoas quando elas entrarem no mercado de trabalho, mais tempo concentrada dentro de uma instituição segura, livre de aliciamento de facções, livre de aliciamento da criminalidade, livres de se envolverem com criminalidade, protegidas ali dentro das escolas e, inclusive, protegidas de eventuais assédios, né, que nós temos visto e vivido de um tempo para cá com mais clareza na nossa sociedade. Então, nossos alunos, nossas crianças, nossa nova geração sendo educada durante todo um período de um dia inteiro, traz para a nossa sociedade, ao médio e longo prazo, cidadãos do mundo, né? Cidadãos preparados para o mundo. Além disso, os pais que têm seus filhos estudando em período integral, eles têm mais tempo para produzir, ou seja, para trabalhar. A alimentação da sua família diminui porque os filhos estarão se alimentando na escola, então ele tem um pequeno ganho aí de não custear o almoço dos seus filhos e, portanto, ele pode permanecer no seu trabalho ali, produzindo, né? Lógico, respeitando o horário de almoço, mas produzindo sem a preocupação de ter que ir buscar o filho na escola. Então, nós temos vários ganhos. A alimentação da criança melhora. Exatamente, melhora a alimentação da criança. Então, nós temos vários ganhos com isso. Qualquer país de primeiro mundo, hoje, se você for puxar na história, ele só se tornou um país de primeiro mundo, e o nosso estado tem um tamanho continental, portanto, posso compará-lo com países de primeiro mundo. Eles se tornaram países de primeiro mundo a partir da educação. E por mais que a nossa educação pública, estadual, esteja em evolução, e eu reconheço isso, o fato de ela ter sido melhorada não significa que ela não pode ser melhorada ainda mais. E para mim, aos meus olhos, educação em período integral trará muito valor para a sociedade mato-grossense. Essa é uma das minhas propostas, transformar a escola pública estadual em escola de ensino integral. Mas seria uma questão opcional ou uma questão meio que imposta? Num primeiro momento, tem que ser opcional, porque nós não temos como transformar as 600 e tantas escolas públicas em escolas de período integral da noite para o dia. Isso é um processo, né? Hoje nós já temos cerca de 40 escolas em período integral no estado inteiro. Então, dessas 40, nós temos que subir para 80, das 80 subir para 160, das 160 para 320, até que a gente consiga alcançar a totalidade de 600 e tantas escolas. Pode ser que a gente não consiga fazer todas as escolas entrarem em período integral, mas eu tenho certeza que a maioria delas nós conseguiremos. E a questão de ser imposto ou não
Acho que não é momento para tratar disso, já vista que a gente tem um longo espaço pela frente para iniciar essa implantação. Num primeiro momento não será imposto, porque nem terá como eu já disse, como fazer com que todas as escolas estejam em período integral. Mas, quem sabe, lá no final será uma única opção. Não é uma imposição, mas seria uma única opção do governo do estado. Sem falar que isso, reforçando, né, que isso traz muito ganho para a família, traz muito ganho para a pessoa, traz muito ganho para a sociedade e para a economia. Então, nós só temos a ganhar se nós implantarmos escolas de período integral no estado de Mato Grosso. Você pediu para eu fazer 3 principais propostas, né? A segunda principal proposta minha vai ser da industrialização do nosso estado ainda mais. Reconheço que o estado já é industrializado, porém, hoje nós exportamos mais commodities do que transformamos elas em produto final. Então, a gente produz soja e exporta ela com um leve beneficiamento, só uma preparação para ela viajar. Ao invés de exportarmos a soja, deveríamos exportar óleo de soja envasado, né? Ao invés de nós exportarmos algodão, nós deveríamos fabricar aqui as indústrias têxteis deveriam estar no estado de Mato Grosso, não nós exportarmos algodão in natura, né? Além disso, tem etanol, que nós podemos ainda produzir, aumentar a produção de etanol aqui no nosso estado, entre tantos outros tipos de commodities que nós produzimos e exportamos ela praticamente in natura. Eu reconheço que nós temos já industrialização, nosso estado é um estado industrializado, porém, eu reafirmo, tem espaço para melhorar. E se tem espaço para melhorar, é tempo de trocar de gestão, promover um choque de gestão com novas mentes pensando, a partir de novas pessoas que também têm entendimento panorâmico de planejamento, organização e crescimento para o nosso estado. E a terceira proposta, né? Você falou para eu falar em 3 propostas, né? A terceira proposta é trabalhar com mais excelência na saúde pública do nosso estado. Eu tenho uma questão que eu até me preparei para falar sobre ela. Uma amiga nossa está tendo um problema na visão chamado pterígio. E o pterígio ele precede a catarata. E quando ela foi diagnosticada, ela buscou, obviamente, a saúde pública para ela entrar na fila de cirurgia, para que esse pterígio fosse retirado ali da vista dela, fosse tratado, né? E a resposta que ela teve é que não havia condições de a máquina pública, a saúde pública, promover a cirurgia de reparação da visão dela no que se refere a esse tipo de anomalia chamado pterígio. Então, o pterígio ele precisa evoluir para uma catarata, para daí ela conseguir uma cirurgia de catarata. Isso fica caro, tanto mais caro para o Estado, porque tem que ficar atendendo o usuário do Sistema Único de Saúde, quanto fica mais caro para o usuário, que é um cidadão, que é um pagador de imposto, né? A minha amiga Laura paga os impostos dela, ela tem direito a ter a saúde adequada. Agora, o Estado esperar que o pterígio se transforme em catarata para que ela possa ser operada e ter sua visão restaurada é um custo desnecessário e demorado tanto para o Estado quanto para ela, que tem que ficar indo fazer as suas consultas, tem que tomar remédio, aplicar colírio e tudo isso, todo esse custo, ele sai do salário do cidadão, do salário dela. Então, a saúde pública do estado de Mato Grosso, ela pode melhorar. Eu pretendo fazer um trabalho minucioso de entender onde é que estão os furos da saúde pública para que nós possamos melhorar a prevenção ao invés de apenas atuarmos na correção daquilo que já se tornou um problema na vida da saúde e na saúde das pessoas. Vamos então para um quarto eixo aí. Avanço de facções criminosas e feminicídios. É um assunto delicado. Nós temos um estado, infelizmente, que a criminalidade tem tomado conta de boa parte da sociedade, com, inclusive, posicionamentos de ameaça, né? E isso é uma coisa muito delicada. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou a lei antifacção e o atual presidente, para surpresa de muitos, sancionou a lei, né?
E está havendo um movimento nacional e internacional para que haja uma repressão contra a criminalidade e as facções criminosas. Nós temos que atuar de forma rígida, firme e segura contra isso. Eu recentemente fiz alguns pronunciamentos nas redes sociais que até causaram retornos à minha pessoa, né? Retornos de ligações à minha pessoa. E eu entendo que o Estado tem que fazer a parte dele. Tem que fazer a parte dele em combater a criminalidade, mas principalmente eu diria que a melhor solução para o nosso Estado e para o Brasil é atuar na educação. Se a gente educa as nossas crianças a serem homens e mulheres de bem, nós teremos homens e mulheres de bem na nossa sociedade. Se nós deixamos a educação como uma segunda prioridade, as nossas crianças e adolescentes serão educadas ou reeducadas pelos faccionados que vão aliciá-las, né? Então, nós vivemos esse ciclo já tem alguns anos. Acho que isso é uma missão para toda a nossa nação, de reflexão e de atuação, de modo que as facções possam entender que esse não é o melhor caminho a se tomar, mas o melhor caminho a se tomar é o caminho do bem, o caminho de fazer as coisas corretas, e pretendo trabalhar em cima disso, sim. Então, pré-candidato, a gente, na questão de crescimento político mesmo, né? A gente sabe que muitas das propostas que você pretende implantar aqui no Estado vai precisar de uma questão de negociação, de articulação junto ao poder legislativo, né? Aos demais poderes. E hoje o senhor está assim, no partido, acho que praticamente em voo solo, né? O democrata. Está tendo articulação com outras legendas aí. Como que o senhor vai fazer para ter uma base sólida para poder implantar essas mudanças que o senhor pretende caso seja eleito? Vamos lá. Se eleito eu for, eu vou governar para o Mato Grosso, não para o meu partido, nem para a minha base partidária representada na Assembleia Legislativa. E todos os deputados que forem escolhidos, apesar de eu entender que existe um jogo, eles, aliás, inclusive hoje, eles legislam a favor do Estado de Mato Grosso. Eu entendo que nós teremos eleitos aí deputados interessados em promover a prosperidade do nosso Estado. E se as minhas propostas forem para a promoção da prosperidade do nosso Estado, não vejo por onde a Assembleia Legislativa, representada por seus deputados eleitos e escolhidos pela população, trabalhe contra a atuação de um governante. Eu tenho muita disposição para conversar, eu tenho muita vontade de fazer o bem e entendo que todos os que eleitos forem também têm vontade de fazer o bem, né? É questão de sentar, se alinhar e encontrar soluções, encontrar caminho, sentar na mesa e conversar, participar das atuações da Assembleia, estar presente ali à disposição dos deputados, porta aberta do gabinete para recebê-los, porque no fim das contas o que todos nós estamos buscando, tanto o governante quanto os legisladores estão buscando, é transformar o Estado de Mato Grosso em um Estado melhor. E da mesma forma acontece em Brasília, né? Tanto o governante nacional, o presidente, quanto a Câmara dos Deputados ou o Senado, ou seja, o Congresso, estão buscando o melhor para o Brasil. Então é sentar, conversar, entender qual é o melhor caminho e fazer funcionar o nosso Estado de uma forma melhor. Nesse processo de pré-campanha, o senhor tem procurado outras siglas? Tem outras siglas te procurando? Sim, tenho procurado outras siglas estão nos procurando. A gente tem bom relacionamento com todo mundo, né? Eu não tenho briga com ninguém, não estou brigado com ninguém. E tenho até me esforçado para fazer mais contatos, de modo que a gente tenha portas abertas, né? A minha intenção é ser uma opção de melhoria para o Estado, não uma opção de confusão no nosso Estado, né? Então, inclusive, deixo aqui aberto a todos os outros postulantes, tanto a governo quanto ao legislativo, que eu estou à disposição para a gente conversar. Espero que as portas de todos vocês também estejam abertas para a gente conversar,
Porque o que nós procuramos, no fim das contas, é transformar o estado de Mato Grosso em um estado melhor para todos. Uhum. E o que o senhor tem a dizer para quem fala que a sua pré-candidatura é pouco competitiva, até pela falta de representatividade do democrata, que hoje não tem deputado, né? Uma bancada na Câmara Federal acho que não é muito grande. O que o senhor tem para dizer para essas pessoas que acham que o senhor não tem essa capilaridade para crescer? Então, quem decide o próximo governante é o voto do cidadão, né? E o voto do cidadão, ele é escolhido na individualidade de cada um. O Jair Bolsonaro também não tinha capilaridade quando foi eleito presidente da República, e o meu nome está sendo lançado à disposição do cidadão mato-grossense. O cidadão de bem, o cidadão pagador de imposto, o cidadão que tem os desafios do dia a dia, que acorda de manhã cedo para trabalhar, que no final da tarde tem a família para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, ainda para se apresentar, né? Para ser um bom esposo, para ser uma boa esposa. Eu passo as dificuldades que todo trabalhador do estado de Mato Grosso passa. Eu entendo e conheço o que é que eu e você passamos no nosso estado, o que é que eu e você passamos no nosso estado, no que se refere a pagamento de impostos, no que se refere à opressão do crime, no que se refere à educação que nos é apresentada, no que se refere à saúde que nos é apresentada. Então, a questão de capilaridade, a gente vai construir ela no decorrer da nossa jornada, né? Eu acabei de me apresentar dentro da política para a sociedade mato-grossense. E aí os cidadãos mato-grossenses que vão dizer que se eu mereço ou não ser o próximo governante de todos os mato-grossenses. Entendo que a política ela é um jogo e ela é um sistema e a gente precisa de grupo para governar. Me coloco à disposição para fazer parte de todos os grupos que entendem que o Mato Grosso pode ser melhor do que ele é hoje. A minha única intenção é transformar o estado de Mato Grosso em um estado melhor para todos. Então, os comentários vêm de todos os lados, né? De todas as formas. Eu não tenho dinheiro que os candidatos à majoritária estão se apresentando ter, né? Os grupos que eles compuseram são extremamente poderosos financeiramente, né? Eu tenho muita vontade, eu tenho uma história, eu tenho apetite para debate, eu tenho apetite para transformar o estado de Mato Grosso em um estado melhor. Na minha história, eu construí empresas, melhorei o funcionamento delas, melhorei o funcionamento das entidades que eu faço parte, das associações que eu faço parte. E entendo que estou preparado para melhorar também o funcionamento do estado de Mato Grosso e levar mais prosperidade para todos os cidadãos mato-grossenses, né? Hoje nós temos um estado que prospera algumas poucas grandes famílias, né? E não toda a população. E eu acho que isso pode ser reajustado, de modo que a gente tenha um estado que prospere a todos. E estou colocando meu nome à disposição para isso. Se eu for temer o tamanho dos gigantes que estão se apresentando aí, eu vou ficar em casa ali reclamando, escrevendo no meu Instagram, no meu WhatsApp. Eu optei por não fazer isso. Optei por me apresentar para a sociedade mato-grossense como uma opção de alguém que traz na sua história honestidade, que traz na sua história uma história de família, uma história de um seguidor de Cristo Jesus para dentro da política mato-grossense. E é importante que todos os cidadãos mato-grossenses analisem a história de cada um desses que estão se postulando, bem como as propostas que eles têm para aplicar nos próximos 4 anos de governo do estado de Mato Grosso. Então, é isso. Obrigado, pré-candidato, né? A gente já se coloca à disposição que após as convenções o senhor retorne aqui ao podcast Mediajur para dar mais uma entrevista, já na condição provável de candidato, né? E deixe sua mensagem aí final para a população, para os nossos internautas. A minha mensagem não se deixe convencer por estrutura partidária ou por estrutura de grupo. Acredite no potencial e na disposição de outros nomes, né? Existem nomes interessantes não só para governo do estado, como também para a Assembleia Legislativa, bem como Câmara dos Deputados Federais, bem como Senado, bem como Presidente da República. O Mato Grossense já tem
se demonstrado muito interessado em transformar cada vez mais o nosso Estado. E aqueles que nos governam hoje fizeram a contribuição deles. E agora é tempo de a gente aproveitar e renovar os novos líderes que estarão nos governando nesse próximo quadriênio. Então, acredite nas propostas daqueles que estão se apresentando pela primeira vez e dê um voto de confiança para que a sociedade possa enxergar aí uma renovação na gestão pública, porque todo ecossistema carece de melhorias. Todo ecossistema, nenhum ecossistema é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, eu convido você a pensar e repensar nessa eleição e, por que não, dar a oportunidade para outros nomes, né? Eu nem digo só a mim, mas dar a oportunidade a outros nomes para que sejam os próximos governantes aí do nosso estado. Obrigado, pré-candidato. O podcast MediaJur encerra essa entrevista e volta posteriormente com outras entrevistas sobre as eleições 2026. Um abraço.